você é soldador ou já passou alguma dificuldade na área da soldagem, principalmente utilizando máscara de solda, hoje eu vou mostrar para você como você vai resolver esse problema, principalmente na hora que você está soldando e toda vez que você fecha a máscara de solda, mesmo assim, você sente uma certa ardência nos olhos. Então, muitos dos soldadores utilizam máscaras digitais ou máscaras manuais, mas muitas das vezes acabam queimando as vistas por causa de um erro na escolha do vidro, no filtro de luz e etc, beleza? Então aqui a gente vai estar falando sobre equipamentos, sobre máscaras de solda e como você preservar a sua visão para que você não fique cego no longo prazo ou também para que você consiga ali executar um cordão com excelência e não prejudicar a sua visão no decorrer do tempo, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa, né? Qual é o soldador que nunca utilizou a mão para usar como máscara? A maioria de soldadores acabam utilizando as mãos, né, para usar como máscara ali. E o correto não é utilizar as mãos, tá bom? Mas também existe um profissional que ele trabalha horas e horas com solda. Então ele vive ali 8 horas, 12 horas por dia, 15 horas por dia soldando, tanto com processo TIG, processo eletrodo revestido, processo MIG-MAG, arame tubular também, e ele acaba queimando a sua visão. Por quê? Ele utilizou a máscara de solda, pode ser uma máscara digital, uma máscara manual, mas ele acaba escolhendo de forma incorreta o filtro de luz, que seria o vidro da máscara de solda. Algumas máscaras de solda digitais, você consegue mudar ali a luminosidade, o filtro de luz. Já as máscaras manuais, você tem que mudar o vidro da máscara. E a máscara, ela traz ali uma numeração. Pode variar entre 10, 11, 12 e assim por diante. E quando você varia aquele filtro vai te evitar de gerar uma cegueira momentânea ou permanente, tá bom? O outro porém aqui é que a máscara de solda, ela não só vai ajudar o soldador com relação à proteção do arco elétrico, mas sim, ela vai estar evitando de o soldador queimar a sua face, como também queimar a sua pele. Quem é o soldador, né, que nunca queimou a pele na área da solda? O cara está soldando ali, fazendo um cordão com um processo TIG, eletrodo, revestido ou MIG-MAG, mas na hora que ele termina de soldar, ele queimou toda a face está toda vermelha. Ou também o soldador executou um cordão de solda ali, com a máscara de solda, mas o amiguinho do lado, que está tanto do lado esquerdo ou do lado direito, ele está soldando e o arco emitido na hora da execução do cordão de solda acaba afetando esse profissional. Beleza? E aí, existem alguns riscos que eu chamo de problemas que podem acontecer com o soldador a partir do momento que ele não utiliza o equipamento de proteção individual, principalmente a máscara de solda. Então a gente tem aqui a queimadura da retina. Muitos soldadores acham que não vão ter problema no longo prazo, mesmo utilizando ultravioleta, né? Raio ultravioleta, vai acabar queimando o olho do soldador. Nisso que queima o olho do soldador, ele meio que começa a ver as coisas embaçadas ali na execução do cordão de solda, tá bom? A cegueira permanente aqui já ela é conhecida, né, como a parte do raio infravermelho. Então o soldador passa 1 ano, 5 anos, ele vai perdendo essa visão, até que chega uma hora que ele pode sim ficar cego e solda, e aí ele acaba queimando a sua pele. Muitas das vezes ele queima a pele de um jeito tão forte assim, que ele acaba adquirindo câncer, que é o nosso último aqui, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui é passar um conteúdo para você com que você... A causa da queimadura, né? A principal causa da queimadura é conhecida como radiação do arco elétrico. Então, todo o processo de soldagem, quando você vai executar um cordão no começo, tá você como profissional, mas a maioria dos profissionais ou pessoas que estiverem em volta de você, elas vão ser afetadas também por causa do arco elétrico. Então, você como soldando por causa de dois tipos de raios emitidos na hora da execução do cordão de solda. O primeiro raio emitido é conhecido como ultravioleta. Para a pessoa olhar diretamente para o arco elétrico, ela vai ter uma queimadura, mas vai ser uma queimadura visível e vai ser uma queimadura rápida. Então, quando
ficou fixado no ar, nem tem o infravermelho, que é o raio infravermelho. O que vai acontecer no raio infravermelho? O soldador ele vai olhar para o arco elétrico com a máscara ou sem uma máscara de solda. Então, para evitar que você queime, você precisa saber algumas etapas. E aí, o soldador também, na hora que ele queima a sua visão com o raio simplesmente, a partir do momento que ele queima, ele não consegue sentir aquela dor intensa naquele momento. Então vai passando 1 hora, imagina que eu queimei agora, vai passando 1 hora, 2, 3, 4. Quando passar 4 horas, o soldador ele vai fechar os olhos ali tranquilamente, e aí ele começa a sentir que quanto mais horas vai passando, mais ele vai sentindo uma dor intensa nos olhos. É uma queimadura mesmo, tá? E aí ela vai de banho, ele deita na cama e ele fecha os olhos. Ele fecha os olhos, ele começa a relaxar o olho. E aí na hora que ele relaxa, ele sente uma dor. Mas é uma dor tão insuportável que ele não consegue ficar com os olhos abertos. Qualquer luz que aparecer em volta dele ali, pode ser uma luz de celular, pode ser uma luz da própria residência, qualquer luz emitida, ele começa a sentir uma dor intensa, tá bom? Então, ele vai sentir mais ou menos entre 4 a 10 horas. Então, passou entre 4 a 10 horas, ele começa a sentir essa dor. Aí você fala, Mike, e como que resolve essa dor? Eu uso batata? Tem soldador que coloca batata no olho. Será que eu uso rodelas de limão para colocar nos olhos? Eu vou queimar meus olhos, mais ainda, né? E aí existe um passo para que você não queime. E caso você queimar, existe um passo a mais para você evitar de queimar, tá? Evitar, solucionar esse problema que já aconteceu, tá bom? E aí, vamos lá. Quais são os sintomas imediatos que esse soldador vai ter na hora que ele queimar a sua visão? Primeiro, extrema sensibilidade à luz. Então, eu não consigo olhar para nenhuma luz que eu vou sentir uma certa ardência nos olhos também. Outra, dor intensa nos olhos. Meus olhos vão começar a pinicar tanto, mas tanto. Parece que eu tô com um monte de formiga dentro dos olhos, mais um monte de areia, e meus olhos começam a queimar muito, tá bom? Além disso, eu vou ter um vermelhidão, meu olho vai ficar bem vermelho, como se fosse uma conjuntivite. E também o meu olho vai começar a lacrimejar. Mas vai lacrimejar tanto, que na hora quando você acordar, ou você tentar acordar, seus olhos vão estar grudados, e o único jeito de você soltar os seus olhos é alguém te levando para o hospital e fazendo lavagem nos olhos. Não tem outro jeito, tá bom? Vamos lá. E qual é uma outra causa, né? Quais são as outras 2 causas que pode ocasionar com o soldador a partir do momento que ele queimar a visão? Ele pode queimar também, não só com a radiação infravermelha e ultravioleta, mas ele pode queimar com a fumaça. Então a fumaça é emitida ali do arco elétrico, eletrodo revestido é um exemplo, né? O soldador ele está soldando com o eletrodo revestido, aquela fumaça intensa está sendo gerada e ele acaba queimando com a fumaça. Um outro problema é o excesso de respingo de alguns equipamentos. Um exemplo é o processo de soldagem MIG-MAG ou o arame tubular, ou conhecido como autoprotegido, onde eu não utilizo um arame ali, eu utilizo um arame, mas eu não utilizo o gás de proteção. Nisso, eu tenho um excesso de respingo sendo liberado pelo processo de soldagem, e a partir desse momento, tem aquele perigo dos respingos entrarem dentro da minha máscara e queimar o soldador. Existem 2 máscaras aqui que eu praticamente não indico para o soldador que está começando na área, porque ele muitas das vezes não tem uma certa habilidade, tá? E seriam essas, né? Essas máscaras por escudo aqui, tem algumas máscaras que não tem uma proteção adequada para proteger aquele profissional. Então a gente tem aqui 2 máscaras por escudo. Essa primeira máscara é uma máscara reta, então a face dela é reta ali, ela tem um filtro de luz para proteger, mas a face dela é reta e simplesmente o soldador, na hora da execução do cordão de solda, ele vai emitir o arco tanto do lado esquerdo quanto também do lado direito. Esse arco emitido vai vir para esse soldador do mesmo jeito e ele vai queimar a massa, ele vai queimar os olhos. Então, no longo prazo, ele vai ter queimadura do mesmo jeito. O outro princípio, eu estou soldando
proteção facial da máscara. A minha lateral esquerda e a minha lateral direita, quem tiver soldando dos dois lados, vai ser emitido o arco elétrico para mim e eu vou queimar os olhos do mesmo jeito. Então a questão aqui é sempre evitar de utilizar máscaras como essa ou utilizar máscaras que acabam vedando quase toda a face do soldador ali na execução, tá bom? Beleza. E aí a gente entra com o principal ponto que vai resolver ou vai solucionar na hora que você estiver executando o cordão de solda. A máscara de solda, ela é basicamente desse jeito. Aqui eu vou falar de duas máscaras, a digital e a manual. Se você focar, do jeito que eu estou falando aqui, somente na manual, já vai resolver seu problema. Você não vai queimar mais a visão. Beleza? Agora, se você não resolver o problema da utilização da máscara, você pode causar uma cegueira, tá bom? Lembrando de uma coisa, a máscara de solda, ela vai causar uma cegueira só por causa desse cara aqui, ó, do vidro. E não é dos três vidros, né? É apenas de um, que é o preto, tá bom? Então a máscara de solda, ela vai conter 3 vidros principais. O mais importante é o vidro preto. Mas para que servem os vidros transparentes? Serve para um simples objetivo. O primeiro vidro, que é o que aparece ali na máscara de solda, ele tem o objetivo de proteger o vidro preto. Até porque o vidro transparente, o custo dele é mais baixo. Então a gente aconselha sempre utilizar o vidro preto, tá bom? Aqui a gente vai ter o vidro transparente. O vidro transparente, o objetivo dele é fazer o seguinte: proteger o vidro preto da execução, tanto na parte externa do soldador, quanto na parte interna, onde o soldador coloca a face ali para gerar a proteção, tá bom? E aí, cada vidro traz uma numeração. Cada vidro traz uma numeração. Pode entrar, gente. Vai entrando aí. Cada vidro vai trazer uma numeração aqui, tá? E é essa numeração que você vai escolher, definir, para que você consiga proteger o seu olho na hora da execução, beleza? Então vamos lá. Existe uma fórmula muito louca que faz você identificar qual é o vidro ideal para poder executar o cordão de solda, né? Para quem já solda aqui, né, sabe muito bem que se você não escolhe o vidro correto na execução, você queima a sua visão. Então vamos lá. Essa fórmula aqui, ela é assim, ó. O número do vidro é igual à corrente do processo de soldagem mais o processo de solda. Então vamos imaginar que a gente vai trabalhar com um processo de soldagem TIG. E aí eu vou soldar por calculado, né? Soldando ali com uma corrente de 80 amperes, 200 amperes. O que eu vou fazer? Eu escolhi o processo de solda, que é TIG, escolhi a corrente e agora eu preciso escolher o número do vidro. Só que o número do vidro, ele vai sempre aparecer para vocês aqui. Então ele pode trazer uma numeração 11, 12, 10, 14. E cada numeração vai ter uma luminosidade. Então eu vou escolher sempre o vidro de acordo com o processo e com a corrente. E aí, qual é o número do vidro? Aí a gente entra nessa parte aqui. Existe uma norma chamada Z49.1 da ANSI. E essa norma, ela vai trazer qual é a luminosidade adequada para o tipo de processo de soldagem. Então, por exemplo, ela está em inglês, mas vou tentar traduzir aqui para vocês, tá? Então ela vai trazer ali o número do filtro de luz, o processo de soldagem Sheet Metal Arc Welding, que é processo eletrodo revestido, processo MIG-MAG ou arame tubular, e processo de soldagem TIG, Gas Tungstênio Arc Welding. O que acontece? A maioria dos soldadores, quando vão soldar com o processo TIG, eles queimam mais à vista com TIG do que com eletrodo. Ou, para quem solda muito com eletrodo, queima mais com eletrodo, porque só solda aquele processo. Tá bom? E aí o que acontece aqui? Vocês vão analisar agora. Existem 2 tipos de vidros aqui, ó, que a gente pode utilizar. Existe a proteção mínima, esse soldador vai poder soldar, e a proteção confortável. Então imagina, vou soldar com o processo MIG-MAG. E aí eu vou soldar com o processo MIG-MAG a 160 amperes, de 60 a 160. O ideal aqui que ele fornece, da proteção mínima, é 10.
O máximo é o 11, é o confortável. Muitos dos profissionais, eles soldam muito tempo, 8 horas, eles usam esse. Aí eles queimam a visão. Só por causa que utilizaram o vidro mínimo, tá? Então o objetivo é a gente tem sempre utilizar o vidro confortável na execução. Aí a gente não tem perigo de queimar a visão ali na hora da soldagem. Olha que louco isso daqui. Se eu voltar para cá, se eu pegar eletrodo revestido e colocar um vidro de 160 a 160 amperes, 60 a 160 amperes, olha o mínimo, 8. Olha o confortável, 10. Aí o que acontece? A maioria dos soldadores estão utilizando o mesmo vidro com correntes diferentes, com correntes iguais, com outros processos de soldagem, sendo que a corrente aumenta, o filtro de luz aumenta. E aí é a hora que tá, né? Quando eu vou escolher o processo de soldagem, o vidro que eu utilizo no eletrodo não é o mesmo que eu utilizo na MIG-MAG. Não é o mesmo que eu utilizo para TIG. E a visão, muitas das vezes, o soldador está trabalhando o dia todo com solda, 8 horas, 12 horas, 15 horas, ele fecha os olhos, ele sente uma ardência nos olhos, aí vai para casa, ele não queima os olhos. Ele não está com aquela queimadura forte, mas ele fecha os olhos, ele sente aquela queimadura por causa que o vidro que ele escolheu é um vidro não apropriado para o equipamento de soldagem. Fechou? Então, agora a gente entendeu que para cada processo eu vou escolher o filtro de luz adequado. Para quem tem máscara digital, é mais fácil, né? É só mudar o Keynote. E para quem não tem? Vai ter que mudar o quê? O vidro. Então, o vidro vai variar de 11 até 14, de 10 até 14, tá bom? Beleza. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que você vai soldar bocal colado, os soldadores que conhecem, né? Vou soldar bocal colado com o processo TIG, e aí você vai utilizar uma corrente de 180 amperes na máquina de solda ali. E aí, eu pergunto para vocês, qual é o vidro que eu vou utilizar que é confortável utilizando a ENZY? Qual que vocês acham? Processo TIG, vou usar esse. Qual que eu vou cortar? 14. Vocês viram que é fácil? É fácil ver a tabela, né? Bem fácil. Tá quase fechando os olhos para ver a tabela. Mas é bem simples, meu vidro. Porque ele vai trazer o processo. É só vocês sempre irem por GTAW, caso não souberem inglês. GTAW, FCAL, GNW, tal, etc. Ah, eu tô achando que é touch aqui já. Tava encostando na tela aqui. E aí ele traz o valor do processo, o processo de soldagem. E aí eu sempre vou escolher o confortável. Escolher o confortável não vai queimar a visão. Fechou? Então sempre vão pelo confortável ao invés de utilizar o mínimo. E aí bateu, né, galera? É o vidro 14. Olha que louco. De 150 a 500 amperes, quem é soldador com TIG a 150 amperes com vidro 10, meu amigo, você está queimando o teu olho. Quem já solda com TIG direto, sabe muito bem. Colocou 10, você fechou o olho e já está sentindo dor. Não dá com vidro. Tem que ir com confortável. E aí, vem aquele negócio, né? E se eu usar um número de vidro em todos os processos de soldagem? Imagina comigo. Estou soldando com o processo de soldagem TIG. E aí, na hora da execução do cordão de solda, eu falo comigo mesmo. Pô, se o Mike está falando que se eu utilizar um vidro 10, eu queimo a visão, mas se eu utilizar um vidro 14, eu não queimo a visão, eu quero soldar com todos os processos, eu vou utilizar qual? Só o vidro 14. Pronto, é fácil. Não vou utilizar mais nenhum desses vidros aqui e eu vou utilizar somente o vidro máximo, o filtro máximo. Aí, galera, vai ter um pequeno problema aqui na hora. Se vocês pegarem o vidro 14 para usar na máscara de solda, vocês não vão sentir mais dor, mas vocês vão sentir cansaço nos olhos. Vocês vão estar forçando tanto a sua visão ali, forçando tanto, você vai conseguir enxergar, você vai conseguir soldar, mas você vai forçar tanto, que, vai chegar uma hora que você vai chegar em casa, a única coisa que você quer fazer é dormir.
Entendeu? Você quer descansar os olhos, só quer fazer isso. E aí, no longo prazo, você vai começar a usar o quê? Óculos. Porque você está forçando tanto a sua visão, porque não está seguindo a ENZI. Tá bom? E aí parece besteira, né? Aí vai falando aqui, né? Ah, eu utilizo o vidro 14, eu utilizo o vidro 11, o vidro 10. Mas no final aqui, eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que eu rodei com a minha audiência, né? Que eu tenho no YouTube, no Instagram. E aí eu fiquei surpreendido com o que a galera me respondeu. Mas isso eu vou deixar para o final com vocês. Vamos lá. A máscara de solda, em algumas máscaras, tem várias funções. Máscara digital agora. Tem várias funções. Então a gente tem lá o botão de tonalidade, que a gente vai fazer a regulagem do filtro de luz, o delay e a sensibilidade. O resto é resto. O que vem depois ali do filtro de luz, tirando isso daqui, o que vem na máscara digital é só resto. Vocês precisam saber regular isso daqui, tá bom? E aí a gente tem alguns itens para vocês, antes de abrir o arco com uma máscara digital, é fazer o seguinte. Você primeiro precisa testar a sua máscara antes de abrir o arco, né? É a pergunta que eu faço para vocês. Como que vocês testam uma máscara? Usa o celular, coloca no sol, joga por uma luz. Não é assim que vocês utilizam a máscara? Só que tem gente que não faz isso. O que a pessoa faz? Ela fecha a máscara e vai na solda. Aí o que acontece? Queima permanentemente. Ou queima, faz aquela cegueira momentânea. Beleza. E aí o que a gente vai fazer aqui? Existem alguns testes. Então a gente pode pegar a máscara digital, posiciona a máscara digital, antes de abrir o arco, antes de soldar, eu vou ajustar o filtro de luz na luminosidade desejada, eu olho para uma luz, ela vai fechar o arco, ela vai fechar a máscara. Beleza, a máscara está ativada. O que eu vou fazer? Existe outra possibilidade. Não tem luz, você vai gerar luz. Como que você gera luz? Você tem um isqueiro, coloca na frente da máscara. O arco do isqueiro vai fechar a máscara, o arco da máscara. Vocês nunca vão testar olhando diretamente para o arco elétrico, porque senão você vai queimar a visão. No início, pode parecer besteira. Ah, eu vou chegar lá, vou olhar, vai ser uma queimadura, uma cegueira momentânea, então não vai ter problema. Mas no longo prazo, você vai perder a visão. Pode parecer besteira que eu tô falando, hein? Ah, é um soldador falando isso só. Não. Eu tenho um monte de seguidor, eu faço pesquisa direta com a galera e um monte fala, perdi a visão, comecei a usar óculos, não tô conseguindo enxergar. Por quê? Depois de um tempo, a sua visão ela vai perdendo. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é teste das máscaras de solda. O segundo item aqui que eu falo para vocês é com relação à película da máscara que vem na máscara de solda. Então, na hora que você comprar a máscara, você precisa tirar a película protetora, porque comprou a máscara, o pessoal acha que é bonito, né? Não vou deixar a película, né? Só para ver se é novo. Mas não, pode arrancar a película fora, senão ela vai derreter na máscara também, tá bom? Então, retira tudo fora. Beleza. E aí existe alguns critérios para escolher a máscara de solda. E aí eu coloquei 8 critérios aqui. Então você vai escolher lá, pelo campo de visão da máscara, tem algumas máscaras que elas são mais abertas, né? A gente pensar aqui numa Sentinel A60, uma A50, a gente vai querer um campo mais aberto. Então é uma máscara muito boa, é a da foto. A tonalidade da máscara, aí você vai falar, pô, Mike, mas peraí, você está falando Sentinel, custa uma máscara aí de R$3.000, o que você prefere? Você prefere pagar 3 mil ou nunca mais olhar o sorriso da sua esposa? Você prefere pagar 3 mil ou nunca mais olhar os seus filhos correndo no parquinho? Eu pagaria 3 mil. Porque eu prefiro continuar enxergando. Ou fazer uma cirurgia de córnea, cara. Pior ainda. 120 mil, hein? Só pra vocês terem uma ideia. Uma cirurgia de córnea, cara pra caramba. E aí, o que você prefere? Comprar uma máscara de 100 ou comprar uma máscara que vai te trazer uma proteção? Aqui a gente está falando da Sentinel, mas poderia ser uma máscara mais barata ali, R$700, R$800, mais ou menos, tá? Então sempre escolham máscaras de alta qualidade, beleza?
A gente tem a sensibilidade ali também, que ela vai ajudar ali nos sensores da máscara de solda, né? Tem a parte do delay, que vai funcionar como tempo de abertura. Na hora que eu fechar o arco, qual é o tempo que ela vai abrir a minha máscara? Na hora que eu estiver soldando ali, estou soldando, terminei de soldar, quanto tempo ela vai abrir? Eu consigo ajustar isso no equipamento na máscara de solda. Conforto. Qual é o conforto que a máscara tem? Tem máscara digital que você aperta aqui, a cabeça está sendo pressionada, está doendo pra caramba. Então existe uma certa dificuldade. Entra, ó. E aí, existem algumas máscaras. Tem máscaras que elas vão trabalhar com célula solar e tem máscaras que vão ser a bateria. Cara, vai depender muito do soldador. Eu prefiro as máscaras por bateria. Porque eu sei que quando acaba ali, eu vou pegar, vou trocar a bateria e colocar lá. Agora, ficar esperando carregar muitas das vezes vai demorar e eu acho que estraga a máscara, no longo prazo, tá? Eu já tive algumas máscaras e as duas eu já utilizei, tá bom? Lentes de proteção do filtro, né? A gente falou que a máscara manual, ela tem um filtro transparente. Já uma máscara digital, ela traz um filtro de proteção ali na frente para proteger o filtro principal, para não ter perigo de você danificar o filtro principal, tá bom? E um outro ponto que eu sei que vocês gostam é de ir lá no Mercado Livre, no Google, e procurar máscaras digitais bonitas. Aquelas desenhadas com águia, tal, etc. Aí o que vocês fazem? Entra no Google, vai lá no AliExpress, vai na Shopee, e o que você faz? Você compra uma máscara da Shopee. Aí chega aqui, você está soldando com uma máscara que o filtro dela não tem certificação CA, e aí o que acontece? No longo prazo você perde a visão. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu já queimei a visão com máscara digital de fora, que veio da AliExpress. Eu queria testar, queria saber como funcionava e queimei a visão também. Então, para evitar com que vocês queimem a visão ali na hora da execução, utilizem uma máscara com CA. Vamos lá. Chegamos nos principais pontos da nossa palestra aqui, que é o seguinte: quais são os mitos e verdades? Gente, vocês vão rir um pouco aqui hoje. Vocês vão rir. E por que eu vou falar que vocês vão rir? Porque tudo que eu coloquei aqui hoje foi a pesquisa que eu rodei. E eu fiquei impressionado quando eu vi algumas coisas. Eu achei incrível como alguém pode usar isso para não queimar a visão. Olha isso daqui. Primeiro, tem gente utilizando babosa para lubrificar os olhos. Meus amigos, babosa. Tem pessoas usando para cabelo, os soldadores estão utilizando para os olhos, né? Então, isso é um mito, galera. Não resolve, entendeu? Não resolve, não adianta utilizar babosa. Segundo ponto, tem gente utilizando água gelada com açúcar. Gente, como pode? Na hora que você solda, você queima a vista, parece que tem areia nos seus olhos, mas e se você colocar açúcar? Não tem nada a ver isso aqui. Isso daqui é um mito, tá? Aí o pessoal fala, pô, Mike, mas eu já utilizei com açúcar. Mas sabe o que ajudou você ali na execução para melhorar a sua visão, para não deixar tão aquela queimadura intensa? É por causa que a água era gelada. É por isso que funcionou. A açúcar, esquece. A não ser que você queira adoçar os olhos. De resto não tá adoçando nada, entendeu? Vamos pro próximo. Não existe remédio para curar a vista queimada. A vista só melhora depois de 24 horas. Isso é mentira. Entra aí. Passa por lá, ó. Isso daqui é mentira, galera. As vistas, elas vão melhorar a partir do momento que você vai ali num consultório médico, passa com um oftalmologista, ou você queimou a sua visão, vai direto para o hospital, e aí eles vão chegar lá, eles vão jogar meio que uma água boricada nos seus olhos, vai fazer uma limpeza, e depois eles vão jogar um colírio anestésico. Vai parar na mesma hora, tá bom? Então, o objetivo ali, na hora de você estar utilizando o colírio anestésico, é para fazer parar aquela queimadura que tá te atrapalhando, tá bom? Então esse daqui é o nosso principal foco. Beleza, agora olha isso daqui, ó. Haja leite. Haja leite. Imagina chegar lá alguém e falar, usei leite materno para colocar nos olhos.
É, gente, na pesquisa que eu rodei, saiu leite materno. A mãe da criança deve estar desesperada, né? A cada 9 meses tem que fazer outro filho. Imagina, se o cara é soldador, deve por isso que soldadores só tem uma renca de filho, entendeu? Olha lá, ó, usar leite materno não tem cabimento isso, tá? Isso aqui também é um mito na área da solda com relação à proteção, tá? Não funciona. Beleza. Bater um ovo, escorrer a gema e colocar nos olhos. Ajuda a aliviar a dor intensa? Meus amigos soldadores, o que vocês acham? Será que ajuda ou não ajuda? É mito também, não ajuda, tá bom? Ah, famosa batata, né? Que soldador nunca utilizou uma batata no olho, né? A questão da batata é que ela vai ajudar parcialmente o soldador. E por que parcialmente? Porque o soldador, quando ele pega a batata, muitas das vezes quem vai ajudar o soldador ele é a mulher dele, né? Ela vai lá, coloca, já deixa umas batatas no congelador, né? Porque já sabe que o cara já vai vir com o olho queimado depois da empresa. Aí ele vai lá, deita, a mulher vai lá, coloca a batata, mas a batata tá gelada. Por causa que a batata tá gelada, a gente acaba tendo um alívio da dor ali, tá bom? Mas isso não quer dizer que a batata vai resolver o problema do soldador, né? É por isso que a batata tá cara, entendeu? Você vai na feira, tá cara a batata. O soldador tá fazendo um lote de batata em casa, entendeu? Levando a batata tudo pra casa. Aí você chega lá, pô, vai ter batata frita? Não, isso daqui é proteção do soldador, entendeu? Exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Uma outra coisa é com relação a fazer compressas de água morna. Não funciona, é um mito também. Até porque a água morna, né, gente, é quente. Tem que ser água gelada. Esse é o que vai resolver, tá bom? E aí você pode fazer uma compressa com água gelada ali. Se não aliviar depois de 30, 1 hora, vai para o hospital, tá bom? E por que eu tô falando para vocês ir para o hospital? Porque eu já queimei a minha visão com TIG. E eu acho que é a pior coisa, né? Quem já queimou visão com TIG aqui sabe como que é. É muito mais forte do que você queimar com eletrodo ou com Migmac. Se você não for para o hospital, você vai ficar com uma dor intensa. Pode ser que até alivie depois de um tempo, mas é melhor ir para o hospital mais rápido, que você vai chegar lá, eles vão jogar o colírio anestésico, vai ser muito mais fácil, tá bom? E aí, tudo que eu estou falando aqui pode parecer uma piada para alguns, né? Por quê? Pode parecer que eu estou pegando, né, todo esse conteúdo das aventuras de Bob, né? Porque é difícil você encontrar esse conteúdo na internet. Infelizmente, na internet, essa informação de segurança, ela é muito velada, ela é fraca ainda, ela é escassa ainda. Então, e a maioria dos profissionais não procuram. Porque qual é o objetivo do soldador? Soldar. Se ele soldar e queimar a vista, o importante é a solda. Ele vai tirar foto da solda, mas ele não vai tirar foto que ele queimou a vista. Não vai fazer isso, né? E aí também parece que a gente está falando aqui das aventuras de Tintin, né? Peguei todo esse conteúdo e tirei das aventuras de Tintin, mas eu não fiz isso. Desde 2021, depois que eu pedi demissão do Senai, eu falei, eu vou me dedicar em descobrir por que o soldador faz uma solda boa e por que ele queima a visão, por que ele queima a pele, né? E aí, rodando muitas pesquisas, conversando com um monte de profissional da área, soldador, robista, profissional que trabalha muito tempo na área, eu comecei a descobrir algumas coisas. E essas coisas eu vou passar para vocês agora, tá? Se vocês tiverem Instagram, TikTok, YouTube, essas mesmas pesquisas que eu rodei, vocês vão ter os mesmos resultados. Por incrível que pareça, são os mesmos resultados, não vai mudar. Eu rodei uma pesquisa recente, foi sexta-feira, antes de entregar o material para o pessoal daqui da FEIMEC, eu fiz questão de rodar a pesquisa para trazer ela quentinha, fresquinha. Então faz 6 dias que eu rodei para vocês terem em mãos isso daqui. Vamos lá. Eu rodei uma pergunta, uma enquete. No meu Instagram, acho que alguma galera deve ter visto lá, né? E aí eu coloquei aqui, ó. Você já queimou o olho com solda? 80% falou que sim. 20% não. Bom? Então essa aqui foi uma pesquisa bem rápida para descobrir se a galera tinha queimado. E aí eu comecei a rodar a pesquisa. Eu coloquei, qual processo de solda você já queimou a vista? E aí eu encontrei que 55% era só com eletrodo.
caramba, na hora eu falei, caramba, com 55%. Aí eu descobri, caramba, a galera deve soldar mais com eletrodo, né? Por quê? Equipamento mais barato, em relação a Mig-Mag, em relação a TIG, etc, né? Aí eu comecei a rodar. E aí eu comecei a me questionar. Falei, caramba, que eletrodo? Não, filtro de luz que essa galera tá usando. E aí eu rodei de novo. Você sente dores nos olhos, mesmo usando máscara? Gente, olha a pergunta. Você sente dores nos olhos, mesmo usando uma máscara de solda? Sim, direto, 16%. Aí eu falei, vou colocar um sim. Não, 44%. Às vezes. Aí na hora que chegou no às vezes, eu descobri uma coisa. Alguns momentos ali, o soldador ele não vai soldar com a mesma corrente. Quem é soldador sabe, né? A gente às vezes está soldando com 80, 100 amperes. Vai depender muito do material, da chapa, da espessura, etc. Né? E aí eu fui descobrindo. Pô, se eu juntar o sim com às vezes, a gente já tem ali 56%. Os outros que falaram não, ou eles estão trabalhando com chaparias muito finas, utilizando um filtro de luz ali baixinho, etc. Aí eu falei, preciso tirar essa dúvida também. Aí eu coloquei outra pesquisa. A próxima eu coloquei, qual é o valor de corrente que você utiliza na máquina de solda? Eu queria entender por que as 1.500 pessoas que estavam me respondendo, elas tinham problema na visão. Aí eu comecei a me questionar, tem algum erro aqui. Aí eu comecei a perguntar para o pessoal, qual é a corrente que você usa? Aí eu comecei a questioná-los depois com isso, né? Roda para mim, por favor. Eu recebi muitas, mas muitas mensagens. Vamos ver se vai aparecer. Pô, não pode errar aqui agora, né? Resumindo, caso não apareça ali, eu recebi muitos directs. Mais uma enxurrada de directs. Se vocês quiserem, depois eu mostro pra vocês. Uma enxurrada. Deu mais de 1.000 mensagens somente na sexta-feira no meu direct. Bombou o direct lá. E aí eu falei, caramba, por que essa galera tá queimando a visão com relação a esse conteúdo? Se funcionar, depois eu volto pra cá. Consigo passar? Deu certo? Se não deu, não tem problema não. Depois eu mostro pro pessoal. Aí, opa. Passou? É o próximo, pode deixar. Sem problema, não problema. E aí, pessoal, eu comecei a pegar muitas mensagens no meu direct. Eu não coloquei as 1.000 aqui, porque ia ser muito. Só que eu sou um cara muito questionador. Eu comecei a questioná-los. Por que vocês utilizam essa máscara, esse filtro de luz? Por que você utiliza essa corrente? Comecei a fazer o porquê, até eu descobrir isso daqui, ó. Já chegou a hora aí no médico? Sim, 2 vezes. A primeira vez que fui, queimei por causa de fumaça com eletrodo E7018. Qual é a máscara que esse cara estava utilizando? Depois, a segunda vez foi por causa de uma luz intensa do arco elétrico. Beleza. Aí fui começando a questionar. Qual processo você usa? Normalmente utiliza eletrodo. Qual é o número do vidro que você utiliza? Utiliza o número 12. E você sentir alguma dor nos olhos? Normalmente, cansaço. Qual era a corrente que esse cara estava usando? Com certeza era uma corrente muito baixa. Ele estava utilizando um filtro muito alto. Ele forçava muito para enxergar depois do filtro. Porque o filtro era alto. Tá bom? Outro ponto. Qual era o número do vidro que você estava utilizando? 12. Sentia muito mais cansaço. Sinto muito mais cansaço. Teve gente que colocou aqui para mim, ó, que soldava alguma... teve gente que tá de fora. Teve uma galera que estava mandando do México. Teve gente que estava mandando de Portugal. Cara, sinto dor intensa. E etc. E foi indo. Comecei a questionar a galera. Resumindo. Máquina de solda ajustada com uma corrente. Filtro de luz errado. A maioria queimava os olhos por causa do filtro de luz. A maioria. Não tinha como, ou o filtro era muito alto, ou o filtro era muito baixo. Filtro muito alto, corrente muito baixa, cansaço nos olhos. Corrente muito alta, filtro muito baixo, queimadura nos olhos. Bom? E aí eu comecei a receber outras mensagens. Comecei a questionar de novo, né?
Você chegou a ir para o hospital quando queimou os olhos ou fez algum tratamento em casa? 23%, fui para o hospital. 28%, coloquei batata. 49%, outra coisa. Aí eu me perguntei, literalmente, o cara tá usando leite materno nos olhos, babosa, várias outras coisas nos olhos, entendeu? E aí na hora que eu fiz esse questionário, eu comecei a questionar a galera de novo. O pessoal que tava me respondendo o questionário. E aí eu comecei a ter as respostas, né? É só colocar 45 gotas de dipirona, melhora na hora. Já viu isso, André? Olha aqui, água com açúcar bem forte, sempre dá um jeito. Cara, pega 1 litro de água, mexe, coloca açúcar lá, né? E você vai ter a solução que você quer, né? Tomar um Doflex já resolve o músculo e você já vai ter o problema resolvido. Né? O pessoal estava colocando isso. Resumindo, pessoal, para a gente finalizar com chave de ouro. A maioria pode ter até informação, né? Informação disponível da área da solda, a galera da área da caldeiraria, o pessoal robista que trabalha com máquina de solda, que tem o equipamento de soldagem, mas muitas das vezes não tem a informação necessária. O cara trabalha o dia todo com máquina de solda, ele faz a solda, o objetivo é a solda. Ele não vai se importar com a saúde dele, a não ser que a empresa tenha um cara de segurança lá que fica cobrando esse cara. Mas tirando isso, não vai adiantar. Precisa de informação para essa galera, para esse pessoal, porque eu tô falando aqui de 170 mil seguidores. Dos 170 mil, 1.500 pessoas me responderam. E as outras? Entendeu? Tá com batata no olho, tá com leite materno no olho, tá com várias coisas nos olhos. Só eu não consigo falar com essa galera. Precisa ter mais gente falando sobre máscaras de solda, vidro correto, como aliviar ali, o que aquele profissional precisa fazer depois que estiver utilizando uma máscara de solda. Só eu falando não vai adiantar. Precisa de mais landrines, precisa de mais mulheres falando, precisa de mais soldadores falando, ou mais professores falando. Porque só eu, de 170 mil, só recebi 1.500. Por isso, a gente está tentando gravar aqui para disponibilizar para a galera da área da solda para ter essa informação. Tem uma informação muito relevante, né? E o legal disso tudo não é que a gente só recebeu mensagem assim. É que esse conteúdo que eu estou passando aqui hoje para vocês não é a primeira vez que eu faço. Eu faço no meu Instagram, no meu YouTube, eu disponibilizo para o pessoal gratuitamente. E aí eu recebi isso daqui que eu achei muito legal depois que eu fiz a pesquisa. O Patrício, ele chegou para mim, eu perguntei para ele, qual é o vídeo que você utilizava antes? Aí ele colocou, olha, eu nem sabia que tinha diferença entre os vídeos. Aí depois da sua dica, numa live qualquer, em algum conteúdo que eu disponibilizei, eu fui pesquisar e eu mudei sinceramente. Não lembro qual era o qual eu usava, porém, eu sentia uma dor ardente nos olhos. Lembra que eu falei o cara tá usando um filtro muito alto ali, ou um filtro muito baixo, tá queimando do mesmo jeito? Aí ele colocou, já tem um tempo bom que eu não sinto mais ardência nos meus olhos depois da mudança do vidro da máscara. Ele já era trabalhador, ele já era soldador, ele já trabalhava com aquela corrente. Só depois que mudou, nada mais aconteceu. Então aqui, galera, é com relação à informação. Quanto mais informação disponível, mais essa galera não vai queimar os olhos, mais eles vão estar dentro da área da solda e a gente pode continuar ajudando alguém, né? Porque lembre-se, a cegueira aqui, ela pode ser até permanente no início. Quer dizer, ela pode ser até temporária no início, né? Momentânea. Mas ela pode se tornar uma cegueira permanente caso você não solucione o problema agora. Fechou? E é isso. Peguei algumas bibliografias aqui para vocês saberem de onde eu tirei. É claro que tudo não tem na internet. Você tem que pesquisar, pesquisar e pesquisar. Conversar com muita gente para poder ter um conteúdo mais intenso como esse daqui. Beleza? É isso. Espero ter ajudado vocês hoje. Agora para dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar. Sem dúvidas.
Você pesquisou lente de contato? Não peguei toda a sua apresentação. Ótimo, vamos para uma pergunta bem relevante. Lente de contato, o que vocês acham? O soldador pode utilizar uma lente de contato? Não pode? A resposta é: não aconselho. Não usem. Imagina, o soldador ali está soldando com um arco intenso, fumaça. Tá indo tudo para ele. Ele vai derreter a lente de contato nos olhos. Então não usem lente de contato. Ah, Mike, mas eu uso lente de contato, eu preciso utilizar. O que eu vou fazer? Manda fazer um óculos apropriado para dentro da indústria. Existem alguns óculos que até a empresa faz. Dependendo da empresa, você pede para ela fazer um óculos de proteção com grau. E aí você não precisa utilizar lente de contato. Tem óculos, tá? Se o seu óculos aqui, você não trabalha com proteção, o seu óculos é um óculos para você ler, para você poder enxergar. Óculos dentro da empresa, dentro da área da metal mecânica ali, precisa ser um óculos apropriado para a indústria. Aí tem que me dar fazer esse óculos, mas não utilizei lente, tá bom? Não derrete nos óculos. Show? Mais uma? Na tua pesquisa, você perguntou se alguém já tinha problema visual, como catarata ou qualquer outro problema, antes de fazer a solda, se ele tinha esse conhecimento? Boa pergunta também. Eu recebi alguns depoimentos de algumas pessoas falando que, depois de um tempo, tiveram que usar óculos. Teve algumas pessoas que tiveram que fazer cirurgia de córnea por causa de som. Como eu disse, né? São alguns conteúdos que são velados. A gente não sabe porque não tem uma pesquisa aprofundada nisso. E quando você quer uma pesquisa muito forte, você tem que colocar grana, dinheiro para rodar. E aí a gente roda em tráfego pago, né? E consegue descobrir ali no Forms. Mas quando você tem uma audiência grande, você consegue até rodar. E eu acho que o que eu rodei foi pouco ainda. Viu? Porque eu acho que se a gente tivesse rodado uma pesquisa com grana em tráfego, teria voltado muita gente falando: queimei a minha visão, comecei a usar óculos, problema de córnea, tive que fazer cirurgia, etc. Então, sim, teve gente mandando também no direct, nas pesquisas, falando que teve problema com córnea. Show? Manda. A última. Você falou muito no processo arco elétrico. Existe um modismo aqui atrás, né, que está virando, né, que é a soldagem laser manual. Você chegou a pesquisar os problemas de feixe laser em relação à visão também? Eu sou um cara, que eu falei pra você, eu sou um cara muito questionador, né? E a primeira vez que eu soldei com laser, eu fiquei me perguntando, será que esse óculos vai me proteger? Eu fiquei me questionando assim, né? Porque quando a gente vai cortar com plasma, a gente vê que o arco, eles são bem similares quando você abre, né? O arco ali na hora do corte, na hora da solda. E eu uso uma máscara no plasma. E por que eu não uso no laser? Essa é uma pergunta que eu não tenho nenhuma uma base fundamental para conseguir responder, porque eu não tenho pesquisa rodando sobre isso. Mas é algo que eu gostaria de saber, porque no Brasil está surgindo agora muito forte o laser. E a gente tem muito mais soldadores trabalhando com eletrodo, MIG-MAG e TIG do que laser. Então eu teria que rodar em um país uma pesquisa que o pessoal está muito forte com laser. E saber se teve algum problema do cara até sentir uma ardência na hora de ir fechar os olhos usando aquele óculos. Mas eu estou com o pé atrás de saber se um óculos protegeria bem um soldador. Até porque eu não sei nem qual é o número daquele óculos. Eu não sei nem se é 9, se é 5. Não tenho uma noção. Para mim, ele trabalha com oxacetileno, aquele óculos. É o único processo, assim que eu vejo, a combustão que dá para ser utilizado. Agora, com relação a laser, eu fico com o pé atrás ainda. Eu não saberia dizer qual o óculos ou uma máscara de proteção adequada. Alguém quer perguntar mais também? Mais algum? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Passei aqui um conteúdo intenso. Utilizem. Essa daqui foi a pesquisa, né, que a gente rodou. Foi muitos. Nem sei dizer quantas respostas teve. Tem gente que eu nem respondi ainda, porque eu tive que ler todos, parar meu tempo para poder ler. Mas são muitas pessoas. E essas pessoas, elas precisam, sim, de informação relevante. E a gente está na rede social para poder ajudar essa galera aí, passar o máximo de informação que a gente pode. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Até mais.